Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto de leitura é a parte 7 do meu livro Fragmentos. Vamos lá? Letra C. Tentei ser videógrafo. Não consegui. Equipamentos caros e a necessidade de várias pessoas envolvidas e pagas me impediram de triunfar nessa tentativa. Bem, exceto algumas pequenas filmagens que fiz com a minha esposa, mas foi só isso. Assim, algumas ideias não saíram do papel, melhor, do computador. A seguinte é uma delas. As outras, fiquei tão desanimado que, de raiva, as apaguei. Burro. Canalha. Chega em casa, enfim, cansada, desgastada, após dia ruim. Por banho refrescada, sob roupão preto, nua, pele alva como a lua, anda pela casa relaxada. Flor e carta ela vê sobre a sua escrivaninha, e logo se põe a ler as letras pequenininhas. Sua cabeça começa a rodar. Passa mal, precisa sentar, querida, etc. e tal. Ele me deixou. Como pôde fazer isso comigo? Será que nunca me amou? Oh, por que não ficamos apenas amigos? Como viverei sem ele? Perde a minha vida sentido, já que eu era toda dele. Oh, como pôde ter partido? Não, assim viver não conseguirei. A minha vida transformada em mortalha. Dele, assim, me vingarei. Farei com a minha morte sentir-se culpado. Canalha. Pois é, dramalhão mesmo, mas talvez ficasse legal. Enfim, falo agora do mito, talvez nascido no Antigo Egito, pelo menos rimou, em que uma ave cria pira. Ficou ruim. Cria fogueira, melhor dizendo, com as essências do cinamomo, nardo e mirra e nela morre para depois ressurgir. E o que isso tem a ver comigo? Reencarnações. Não acredita? Tudo bem. Não briguemos por causa disso. Mas pense um pouco. Num universo autocontido, que se renova constantemente, processo a que chamamos evolução, o que se renova? Seres, de átomos a nós. Claro, não posso afirmar que fui Napoleão ou algo do tipo. Porém, como surge o novo do velho? Simples, da experiência adquirida pelo velho. Por outras palavras, de tudo que morre, sobra a experiência vivida e é dela que surge o novo. Tá, onde fica essa experiência? No nada da ciência, que de nada não tem nada. Tem tudo, isto é, experiência, informação pronta para uso, potencial criativo. Mas ele, obviamente, é impalpável, observável apenas quando manifesta. Daí dizerem cientistas que elétrons, por exemplo, surgem desse nada e, depois, juntos a núcleos, criam átomos, moléculas, células e, bem, você e eu. Pois é, saímos desse nada que não é nada. É tudo. Entendeu? Mais ou menos? Deixe para lá. Apenas viva. Ah, e leia o poema. Cinzas. Oh, cinzas minhas, permitirão vós que eu de vós ressurja? Minhas essências não são as do mito da fênix, mas da minha própria alma. São tão ardentes quanto, ou até mais, porém. Sim, pois de dor, quanto elas contêm. Sem fim parece. Dor que me persegue há séculos e que, agora acumulada em uma pira, em sacrifício ergue para o céu a minha alma toda inflamada. Oh, alma cheia de dor,
transforma tudo isso em amor. Renasce das tuas próprias cinzas e do verdadeiro céu vê que te avizinhas. De que céu estou falando? Não é o azul que vemos a partir da Terra, claro, mas nível evolutivo superior ao que vivemos. Quero com isso dizer que dor é impulso que nos induz a escalar esse monte improvável, porque surgido do menos em direção ao mais, chamado evolução. Não fosse ela cutucando os nossos traseiros, ficaríamos acomodados onde estamos. E por falar nela, mais uma carta de mentirinha enviada ao balde e que, como você já sabe, ninguém a leu no meu livro Cartas de um Poeta Desconhecido e nem ouviu a sua adaptação para o musical O Balde. Está se sentindo culpado? Culpada? Zero estresse. Leia-a agora e depois ouça a sua versão musicada. Mas já aviso que eu toco mal e desafino. Ninguém é perfeito, afinal. Comentários. Li nesse seu livro que a dor, mais que cultura, foi a responsável por sua inspiração. Não precisa acreditar, não, mas o mesmo ocorreu comigo. Acontece que este seu amigo também se sentiu mais inspirado depois de viver triste estado, como já mencionei a Lures. Parece que a dor me fez mais sensível, me fez capaz de perceber o que algures se esconde. Chego até mesmo, pasme, a ela admirar, pois sem ela eu não seria mesmo poeta, já que eu não poderia criar. Não que eu seja masoquista, que a dor chegue a desejar, mas em mim ela foi conquista que permite o meu versejar. No verso de número 9, que tem asterisco ao lado, refiro-me ao meu livro As Sandálias de um Pecador. E é verdade, tornei-me poeta depois de passar por período terrível que abordo de maneira romanceada naquele livro. Não confunda com o livro As Sandálias do Pescador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ri. Ia falar um pouco mais sobre o tema dor, mas já falamos sobre ela e, para ser sincero, falar sobre dor é doloroso. Sim, quis dizer que enche o saco. Falemos então de... Bem, leia aí. Coisa santa. Uma coisa santa. É assim que eu vejo. Uma coisa santa é poder fazer luz. Talvez uma reza, talvez uma fala. Uma coisa santa, doce e suave é poder, numa noite profunda, sentir a presença de Deus. Uma coisa santa é o meu desejo de a todos beijar, de a todos abraçar, que até me espanta, que me faz chorar. Se olhar em meu rosto, verá nele receio, talvez um crente, talvez um demente. Porém, eu não quero mudar. Não é esse o meu desejo, mas sim uma coisa santa, que é fazer de mim lugar para aqueles que, querendo tudo esquecer, numa noite profunda, ali encontrem Deus. Gostou? Meio doido, não é? Mas que poeta não é meio doido? Então, sou poeta normal. Raciocínio doido. Ri. Outro. Cristo. Que seja sempre o teu nome bendito, que esteja sempre ligado à eternidade, que seja sempre grande como o infinito, que esteja sempre ligado à bondade. Tão grande a minha alma fica, tão grande que quase me desfaço, quando de ti ela cheia fica, quando dentro de mim eu desfaço os vícios de que já fui sedento, os ódios que já senti de alguém, os males que joguei aos ventos, os momentos em que a ninguém eu fiz bem. Outro, meio doido também, ou não?
Criação divinal. Aquilo que nunca morre, que a todos nós encerra, que encerra mesmo ao planeta Terra, que permanece mesmo depois que se morre, é Deus, mar de pensamento que nunca morre, que ao nosso pobre pensamento encerra, que cria tudo o que há na terra, que recria tudo depois que se morre. Na matéria, a ideia pura se faz impulso que dura enquanto ao ambiente resiste. Depois, como criação de um poeta, se esgota, mas logo se recompleta. É assim que tudo existe. Deus é pensamento, pois, para mim, pelo menos, e o balde, claro, meu guru, mas não esse pensamento pequeno, nosso, humano, que, aliás, faz merda que não acaba mais. Até rimou, ri. Não viu graça? Bem, o ser humano está destruindo o planeta. Burro. Destrói o próprio ambiente do qual a vida humana depende. Mas o pensamento Deus, no qual acredito, não é assim. Esse somente constrói. Por isso, ainda não destruímos tudo. Fazemos caca e o pensamento Deus limpa tudo. É pai, afinal, mas pode ser que ele se canse de limpar a caca que fazemos e, num futuro não muito distante, nos diga: errei ao criar vocês, pois só fazem caca. Então, agora virem-se sozinhos. Continuarei a cuidar da evolução dos outros seres vivos, mas não mais de vocês. Se afoguem na caca que fazem. Pronto, fim da humanidade. O planeta Terra agradece. Deixemos de lado, pelo menos por enquanto, esse tema desagradável. Agora, dois poemas, ou meio poemas, algo assim, que aparecem no fim do meu livro As Sandálias de um Pecador. Sim, adivinhou, propaganda do livro. Se referem às duas principais personagens femininas dele. Quer mais detalhes? Leia o livro, ora. Ri. Clara. Quão pesaroso é ter que fazer uso de palavras que tanto empobrecem quando se quer expressar o ilimitado. Quão triste é ter que precisar do convívio material que tanto materializa quando se quer viver o ilimitado. Quão frustrante é ter que vencer o lastro do tempo que tanto retarda quando se quer viver o ilimitado. Sim, pois ilimitada é a minha vontade de expressar tudo o que sinto por você. Sim, pois ilimitada é a minha vontade de viver com você. Sim, pois ilimitada é a minha vontade de, para sempre, estar com você. E é vontade da vida, assim creio eu, que nossos caminhos, hoje, ao coexistirem mais uma vez, nos conduzam ao crescimento espiritual que, depois de tantos encontros e desencontros, nesta e em outras vidas, possam finalmente nos permitir viver verdadeiro e eterno amor. Amor que nenhuma palavra pode expressar e, assim, limitar. Amor que nenhum corpo físico pode sentir e, assim, limitar. Amor que nenhuma distância pode separar e, assim, limitar. E é assim a você, meu amor eterno, que eu quero eternamente amar. Seu amor eterno. Paula, quão pesaroso é ter que fazer uso de palavras que tanto empobrecem quando se quer expressar o limitado. Quão triste é ter que precisar do contato físico que tanto materializa quando se quer sentir o ilimitado. Quão frustrante é ter que vencer distâncias que tanto afastam quando se quer vivenciar o ilimitado. Sim, pois ilimitada é a minha vontade de expressar tudo o que sinto por você. Sim, pois ilimitada é a minha vontade de sentir você. Sim, pois ilimitada é a minha vontade de estar
estar com você. Mas é vontade da vida, assim creio eu, que nossos caminhos, hoje, ao se cruzarem, produzam nosso crescimento espiritual para que nós, depois de tantos encontros e desencontros, nesta e em outras vidas, possamos finalmente viver o verdadeiro e eterno amor. Amor que nenhuma palavra pode expressar e, assim, limitar. Amor que nenhum corpo físico pode sentir e, assim, limitar. Amor que nenhuma distância pode separar e, assim, limitar. E é assim a você, minha alma eterna, que eu quero eternamente amar. Sua alma eterna. Sim, são semelhantes, para não gerar ciúme entre elas. Sabe como são mulheres? Não? Machista? Eu? Ora. Bem, vamos em frente. Sem propaganda agora. Pelo menos por enquanto. E, por enquanto, é isso. Obrigado pela presença e espero revê-los em nova oportunidade. Grande beijo, fiquem bem.